Boa tarde, amigos. Estamos abrindo o nosso preliminar, a imagem do futebol aqui na nossa Umbra TV. Daqui a pouco aqui estará Luciano Oxman, que deve estar se debatendo já com o futuro aí, né? Como é que vai ficar se as emissoras de TV desistirem de transmitir os estaduais. Mas o Luciano Oxman, vindo aqui como presidente da Federação Gaúcha de Futebol, obviamente que vai falar de outros assuntos. Então estamos aqui com Paulo Nunes. Paulo Nunes já deve ter participado de outros programas de televisão já, ou é o primeiro, Paulo Nunes? Não, já participei de outros. Tudo bem, Rec? Então Obrigado já é pelo uma convite lata, mais uma então vez. já é uma lata conhecida. Não, e pelas mídias sociais da Rádio Grenal já torna super conhecido, né? Exatamente. Agora já está aqui o Bruno, né, me sacaneando, dizendo que é meu filho. Não, não é meu filho, mas podia ser. Idade todo mundo tem, fala. né? Cara inteligente, bonito, bem sucedido, pode ser meu filho, não tem problema nenhum. Já ouvi essa frase várias vezes. É De isso. ser parentesco. Muito bem. E o Maurício Freitas está aqui conosco. Juntos vamos sabatinar o Luciano Oxman, futuro presidente da Federação Gaúcha de Futebol. Aproveitar já esse ínterim, né, até que chegue aqui o Luciano Oxman, para falar algumas coisas. Vocês devem ter acompanhado, e isso me causou até alguma preocupação, o que vai acontecer na Argentina já no sábado. Haverá vários focos de concentração em Buenos Aires, que é uma capital de 3 milhões de pessoas. Vários pontos onde haverá telões para a transmissão do jogo, porque não cabe todo mundo no Monumental de Nunes nem na Bombonera. Muito pouco cabe, né? Nem dá 20% que 20% nada. Se são 3 milhões, dá 2% da população, 3, né? 1,5%, 2%, dependendo. Na Bombonera cabe um pouco menos, no Monumental de Nunes cabe um pouco mais. Então que dê aí espaço para 50 mil num e 60 mil no outro. E o restante, todo mundo lá torce, ou para Boca ou para River. Tem Independiente, tem Racing, mas isso só piora a minha análise. Como é que vai se dar segurança para essa gente toda em praça pública? Tem uma chamada de uma emissora... É bom e é ruim, né? Tem uma chamada de uma emissora de TV, REC, Paulo Nunes, que tá fazendo a brincadeira de que o fim do mundo começa pela Argentina com esse clássico. Claro que puxando para um lado positivo, mas daqui a pouco é pro negativo também, né? Sim, o Grêmio disse que ia acabar com o planeta também, né? Era no lado positivo. 858 profissionais de 25 países diferentes já foram credenciados para trabalhar na final Boca e River lá na Argentina. E imagina o reflexo disso tudo fora da América do Sul, né? Porque são duas grandes grifes do futebol sul-americano, o River Plate e também o Boca Juniors. E para Conmebol também, né? Para Conmebol é interessante essa decisão River Plate e Boca Juniors, sendo bem sincero, por toda a visibilidade e tudo que cerca, né, esses dois times, porque são duas forças nacionais, né? Ao contrário que se nós tivéssemos aqui o Palmeiras ou o Grêmio, que são dois grandes times nacionais, mas não são unanimidades no Brasil, né? O Palmeiras e o Grêmio. Tem outros vários grandes clubes no futebol brasileiro. Já na Argentina, mesmo contra os grandes, Boca e River ainda são os que lideram, né? Então, o que vai chamar a atenção do mundo inteiro é exatamente essa mobilização das ruas. Que o foco não vai ficar só no estádio. Eu imagino, não sei quantos pontos serão, 5 ou 6 na Grande Buenos Aires. São várias províncias, né? Bota 3 para torcedores do River, 3 para torcedores do Boca e tá tudo certo. Mas aí é que tá. Como é que vai saber? E os infiltrados? Aí é que mora o perigo. Teremos uma grande mobilização numa grande metrópole, que é Buenos Aires, e haverá a necessidade de um fantástico setor de proteção aos torcedores. Claro que os policiais do interior da Argentina, todos vão para Buenos Aires. Estava falando aqui Luciano Oxman. Antigamente o Luciano Oxman era o segundo mais famoso da família. O Zelinho Oxman era o mais famoso. Agora eu sigo sendo. Não, mas o homem vai ser presidente. O homem é imbatível. Mas o homem vai ser presidente da Federação Gaúcha de Futebol. Tu acha? Não. Tu acha que ele é imbatível? Eu também acho. Igual aquele ali, jogar a forma fora. É verdade. E não se é meu pai, mas jogar a forma fora. Se há algum coração maior
Eu não conheço. Deve ser o maior deve ser do mesmo tamanho que o dele. É isso aí, no máximo empate. Exatamente. No máximo empate. Mas estava falando aqui da habilidade que terá que ter a polícia argentina. Eu te ouvi pela manhã também essa mesma situação. Gostaria de ter tido esse problema aqui em Porto Alegre também, né? Acabou com a minha tese. Esse problema é bom de ter, né? É bom, né? Acabou com a minha tese. Mas realmente é alguma situação. Nós já vimos aí, né? Primeiramente, meu boa tarde aos amigos. Na porta eu já deixei o valor da caixinha por ter chegado um pouco. Não, e aqui é alto. Um pouquinho atrasado. Aqui é em dólar. Nós estamos falando de Comebol, então é dólar. Comebol, e mas tudo taxado previamente. Né? Mas daí é baixinha daí, né? Não, a Comebol de vez em quando toca ali 200 mil nos clubes, dólares. Não, mas considerando as últimas condenações aí, o valor da taxinha ter chegado atrasado vai ter sido baixo. Eles estão aliviando, estão cobrando barato para tudo, né? Não é verdade. Não, que realmente tem razão. É uma situação que eles vão ter que ter muita habilidade lá para trabalhar, para conter. Né? Nós já vimos, eu acredito que vocês também já devam ter visto alguns vídeos que já chegaram por WhatsApp, por situações assim, até uma mulher agredida covardemente por um torcedor de uma das duas equipes. É uma rivalidade muito grande e, embora a polícia argentina ela é muito mais truculenta, assim, ela não brinca muito com a situação, ela já chega para matar a situação, eliminar a questão do tumulto. E acredito que os órgãos de segurança lá tenham avaliado, tenham pensado muito bem nessa situação para tomar essa medida dos telões, enfim, viabilizando que um maior número de torcedores argentinos possa presenciar esse jogo. Mas uma coisa é importante dessa final e que a Comebol acabou acertando não só por mérito dela, muito mais por pedido da Federação Argentina, dos clubes e pela reunião do G20, que é a final em um horário no sábado, em um horário que para o mundo inteiro, para grande parte do mundo, vira fácil assistir o jogo. Eu lembro que ano passado, quando o Grêmio estava na final da Libertadores, eu estava em Atenas e eu estava conversando com um cidadão. Tava mal. Viaja o mundo inteiro. Que momento, Cadeira cativa paga em dólar. Cadeira cativa tava pagando em euro no passado. Esse ano Mas eu tava em Atenas, eu tava conversando com um vendedor lá, enfim, que gosta muito de futebol, e ele perguntou: você é do Brasil, você é do Rio de Janeiro? Eu falei: não, sou de Porto Alegre, cidade que tem um Grêmio, que vai jogar a final da Libertadores. E aí eu passei no outro dia na frente, ele disse: eu vou assistir o jogo amanhã. Aí eu fiquei pensando, cara, o jogo é 10 da noite no horário de Brasília. Era 3 da manhã na Europa, 2, 3 da manhã, dependendo do fuso horário. É impossível de vender e de criar um espaço nesse tipo de mercado com um horário que só é pensado nas nossas emissoras, né? Mas me parece, assim, eu não tenho essa informação confirmada, que a mudança de horário decorre de uma questão de segurança pública também. É a reunião do G20. A Comebol acerta mas não só por isso. Não só por isso. O horário? Parece que o horário é muito mais tranquilo. 10 da noite na Bombonera. 10 da noite na Bombonera, River e Boca, tu não segura ninguém. Mas é que REC não teria sentido. Eu fiz Grêmio e Boca em 2007 lá, eu achei que iam me matar. Mas é que... Eles atiraram garrafa lá do último andar, parecia míssil. Isso que eles ganharam, e fácil. E quase a a delegação de Santa Maria, lembra? Sim. Que fizeram com 2 ônibus de Santa Maria. Ali eles erraram o caminho também, né? Mas é difícil. Então eu acredito que, além de toda essa situação, essa circunstância, o horário do jogo, tendo o G20 ou não tendo o G20, seria esse, por uma questão de logística e de segurança da Polícia Argentina. Mas lá na Argentina tem uma questão que a federação também, né? Ela tira a torcida visitante dos estádios nos clássicos, né? É ruim isso, né? Porque é assumir a derrota para... Exatamente. Como é que a gente pode colocar, para o vandalismo, para quem não é torcedor, para quem vai para o estádio só para escolher eles alimentaram a ideia de que poderia haver torcida adversária. Pois logo numa decisão de Libertadores da América, eles têm preocupação em outros clássicos de Copa Argentina. No Campeonato Argentino não pode, mas aí na Libertadores, na final... Eu achei muito estranho. Na decisão da Supercopa Argentina esse ano, que foi em Mendoza, no estádio onde jogou o Grêmio contra o Godoy Cruz,
tinha duas principais vias de acesso de Buenos Aires até Mendoza. Uma via só iria o pessoal do Boca Juniors e na outra via do River Plate, para ninguém se encontrar e não dar nenhum tipo de problema. A polícia argentina pensou nisso para poder colocar o jogo em Mendoza e a final com o estádio meio a meio. E mesmo assim o pessoal quase mataram lá dentro do estádio. Bom, daqui a pouco eu vou falar do nosso Revigorex aqui, o Xenóxido já está olhando. Dá para experimentar aqui. Um aí, Dá. Isso aqui é bom. Isso aqui deixa o cara a mil. O cara levanta a autoestima, entendeu? Eu tomo 3 desses aqui, 2 de manhã, na verdade. Né? Às vezes em quando eu toco de 3 também, quando eu estou mais apagado. Quando tá meio baleado. Eu estou mais apagado. Não tem contraindicação, é maca peruana, base de maca peruana. Né? Então, deixa eu ver aqui. Mas isso aqui é bom. Isso aqui é bom. Faz sentido. Maca peruana com vitaminas e minerais em cápsulas. Né? Isso aqui, né? Maravilha. E depois tem até mimos. Para quem comprar hoje vai ter mimo. Mas eu vou falar mais tarde sobre ele. É o Ômega Plenier, que é parceiro do Revigorex, para você ficar aí a mil pelo Brasil. O que vai melhorar e o que vai piorar a partir da divisão de cotas no ano que vem? Que eu digo a mudança no pagamento de dinheiro da televisão em nível nacional, Luciano. Olha, Rec, a gente tem ouvido muito zum aí, muita situação que acaba, as informações elas chegam se comprometendo, se conflitando em algum dado momento, né? Eu sou partidário do formato antigo de divisão de cotas de pagamento de televisão. Como era no Clube dos 13, essa situação, porque indiscutivelmente, embora se pareça algo mais justo, mas no formato que era antigamente, eu estou me referindo especificamente ao bolo, né? Não a esse partilhamento entre 40%, enfim. Acho que a curto e médio prazo, esse novo formato, ele possa fazer com que os clubes se organizem mais e busquem, almejem chegar em situações para que a sua cota seja um pouco maior. O que eu preciso entender melhor é a forma dos primeiros 40%, para que ela não seja extremamente mal dividida entre especificamente os dois grandes que a TV mais valoriza. Então, mas não é igualdade os primeiros 40%? Eu acho que não. A informação, posso estar falando uma grande bobagem aqui, mas a informação que eu tive é de que não seria em igualdade. O que alguns falam que é em igualdade são a divisão 40-30-30 vale para TV fechada. Sim. O valor da TV aberta é que existiria alguma discrepância, o Flamengo e Corinthians receberiam mais. E tem a questão de pay-per-view também, né? Que o pay-per-view é uma caixa preta, assim, que a gente não... digo caixa preta porque é a informação que eu participei recentemente de uma discussão na CBF sobre isso. Não é buscável o dado? O dado não é... O dado pertence à TV. A TV vai te passar o dado... Eu não estou desconfiando, né? Mas não é um dado que esteja aberto assim para que todo mundo tenha acesso. Mas eu acho que o grande plus e o que, especialmente o que as TVs estão negociando em cima disso é o pay-per-view, para que o clube possa ganhar um valor um pouco maior. Então o que há hoje, que é escancarado, o desnivelamento, pode piorar. Dependendo da forma de gestão, tu pode levar para um lado ou pode levar para o outro. Gestão, tô te colocando a gestão do contrato, né? Mas aí, independente dessa situação, Rec, eu acho que até a linha inicial do que o Luciano Oxman estava falando, e que se é nessa linha eu concordo, de que seria melhor para os clubes, ou tende a ser melhor para os clubes, que uma entidade negocie por todos e essa entidade faça a divisão. Exatamente. Porque hoje, por mais que a TV Globo diga, olha, eu tô dando os mesmos 40% que eu tô dando pro Luciano, eu tô dando pro Rec. Mas quem me garante? São 2 contratos particulares, individuais. Eu fiz uma negociação
A parte com o Luciano, outra com o Paulo Nunes e outra com o REC. A minha palavra está dizendo que eu estou dando igual, mas não necessariamente na verdade, eu acho que existe uma outra situação que é preciso se debater e se discutir e que existem defensores para os dois lados, né? Que é a questão vamos chamar assim, da propriedade do direito de vender a transmissão, né? Os clubes, evidentemente, têm o seu direito, o direito da imagem do clube, o direito de repassar essa... Mas o direito da competição, ela pertence a quem? Então, assim, essa situação de negociação direta com o clube para que ele venda os direitos televisivos dos jogos dele, a mim, pelo menos, assim, não tem... Ele tem um impeditivo que é o seguinte: bom, tu vai transmitir o jogo, mas a competição ela pertence ou à Conmebol, ou à CBF, ou às federações. Mas... ela é coordenada por isso, né? Então... E essa cessão do direito de transmitir aquela competição, ela não vai ser compensada, ela não vai ser paga. Quem vai pagar isso? Essa é uma das dúvidas que eu tenho, e eu não tenho a menor dúvida com relação a quem pertence o direito da competição. A minha questão é o seguinte: como é que se destrava esse embate? Quem vai pagar esse direito para o dono do direito? Que adianta ser Bom, o clube é o titular do direito, cedeu para transmitir os jogos, tudo bem, cedeu. Mas e a competição? Se a coordenadora da competição não ceder, negocia vamos pegar um exemplo, tá? Qualquer TV aí negocia com a seleção brasileira para transmitir os jogos da Copa do Mundo, direto com a seleção brasileira. Vou te dar X mil lá, enfim. Se a FIFA não liberar o sinal, não vai passar. A gente pode trazer isso para o nosso microcosmos aqui. Tentar Talvez passar isso para uma situação que é factível, que pode acontecer agora. A Esporte Interativo comprou o direito de diversos clubes para TV fechada. Se a Globo compra com exclusividade da CBF o direito do Campeonato Brasileiro, que é o direito da competição, como é que a Esporte Interativo vai transmitir os jogos dos seus clubes? Esses jogos pertencem a uma competição. Aí sim. Aí o rolo é maior. Aí já materializava a impossibilidade. Porque aí duas TVs e só uma pode, autorizada pela CBF ou pela Conmebol, mas na Libertadores é assim. A Libertadores vendeu conjunta. Pois porque a Conmebol permitiu. Mas a Libertadores me parece que há uma situação de que a partir do momento que o clube atinge ou classifica para a participação, ele obrigatoriamente ele se compromete através de um contrato com a Conmebol, e aí faz aquele contrato em diversas sessões, entre elas a questão do televisionamento. E acontece em jogos, a gente vê um jogo passar só num canal e o outro só no outro canal, determinado canal, às vezes da mesma fase da Libertadores. A exceção, creio que seja as semifinais, que passaram nos dois, mas antes era apenas de um e no outro, durante a competição. Ia sendo balanceado esses jogos. Salvo engano, a partir do ano que vem, a finalíssima, que vai ser jogo único da Libertadores, só está nos pacotes que foram vendidos pela Conmebol para as emissoras de TV, só está no pacote 1, que é o pacote adquirido pela Fox. Então a Sport TV não vai poder transmitir a final da Libertadores ano que vem, porque ela não comprou este pacote, apesar de ter direitos de transmissão da competição. O Facebook não poderá transmitir jogos a partir das quartas de final. Ele terá um jogo por semana nas quintas-feiras, mas até as quartas de final. Passou dessa fase, ele já não tem mais direitos. É o direito da competição que foi fatiado. Pois é. Mas e o futuro? Que a Deus pertence. Né? Mas e nós não teremos, segundo disse o Petralha ontem, implantou o medo. Não teremos televisão, porque a televisão não vai mostrar interesse. Eu acho que, assim, Rec, a declaração do Petralha por si só, assim, se a gente pegá-la isoladamente, ela causa um certo alvoroço. Um certo alvoroço. Mas a gente tem que lembrar tudo que o Petralha, e respeito ele como dirigente, enfim, posso ter algumas divergências da forma como ele pensa, mas ele não é efetivamente alguém que defende o campeonato estadual de forma alguma. Pelo contrário, ele tem
E aí eu te digo, sem medo de errar, assim, ele tem um problema pessoal fortíssimo com a Federação Paranaense. E ele coloca este poder, ou este problema acima de qualquer situação. Me parece que há uma supervalorização também da participação do Atlético Paranaense e ele não tem interesse até para que faça valer a tese dele, no sentido de que os estaduais não têm valor algum. Eu não tenho dúvida de que em algum momento é preciso sentar, se repensar e se reavaliar algumas situações, né? Mas eu te digo que essa situação que ele mencionou ontem, mesmo com as declarações do Fernando Manuel, que essa sim eu acho que tem um peso um pouco mais consistente, o Campeonato Gaúcho ano passado, para fins de televisionamento, ele foi superavitário. Esta foi a informação da parceira que nos disse. E terminou a competição faceira da vida com o resultado que deu o Campeonato Gaúcho, seja pela formatação, seja por algumas situações de ações que nós fizemos ou que proporcionamos para eles, mas eles tiveram um retorno importantíssimo com relação a isso. Mas eu acho que a audiência, né? Eu acho que nós temos sim. Eu não imagino o calendário do futebol brasileiro. Isso não é porque estou exercendo um cargo na Federação Gaúcha. Sem os campeonatos estaduais de uma forma geral. A gente, ao longo desses últimos anos, 5, 6 anos propriamente ditos, assim, já vem sendo realizadas algumas modificações a fim de adequar ele ao calendário do futebol nacional e do futebol internacional. Não me parece que o câncer do calendário do futebol brasileiro seja os estaduais, não me parece isso. Até porque nós temos que pensar também, Rec, e hoje eu te ouvi também bastante pela manhã, porque minha caminhada foi longa. Você falou em business, na questão da mudança de valores, enfim. Eu sou um que acredito e tenho certeza de que vocês também, o futebol, ele, sem dúvida alguma, ele é business, ele movimenta um valor astronômico de dinheiro, tem uma série de circunstâncias que ele é muito diferente do que era há 30 anos atrás, mas ele tem em si uma função social muito importante. Tu falasse na questão dos 2% dos atletas que ganhavam pouco, hoje já teria aumentado um pouco mais. Os 2% daquela época me parece que sejam os mesmos dessa época, porque aquilo era um percentual com relação a atletas que ganhavam até 5 salários mínimos. E isso me parece que se modificou muito pouco. Mas a função social do futebol, ela está atrelada às competições estaduais. Está atrelada a isso, porque a gente simplesmente fala no seguinte: bom, vamos terminar o campeonato estadual, então, né? Ou a TV não vai mais passar, ou vamos minimizar o futebol estadual e vamos fazer um novo tipo de calendário. O que isso vai impactar em termos de economia no Brasil? Vai gerar um desemprego astronômico, vai gerar desemprego nas empresas de TV, de rádio, que não vão ter o que transmitir. Enfim, acho que é uma situação que ela não se sustenta por aí. Mas a gente precisa trabalhar e repensar algumas coisas para que essa competição que tanto nos atrai, elas possam... Ontem nós debatemos aqui, e eu tenho uma definição a respeito do campeonato estadual. Que o campeonato estadual, começando o ano para a Grêmio Internacional, organiza a Grêmio Internacional. Os caras vão dar pau, não tem problema. Eu acho que o estadual serve para teste, né? Para a dupla Grenal, pelo menos. Além de servir para teste, volta de férias, já tem dinheiro garantido, já tem calendário garantido. Esse negócio que vai fazer excursão é conversa para boi dormir, vai fazer amistoso em Cascavel, Londrina, caçando níquel. O Internacional e o Grêmio ganham 14 milhões pelo campeonato desse ano, mais ou menos, vão ganhar. E os clubes do interior 1 milhão e 300, 1 milhão e 400. Os clubes do interior, em primeiro lugar, não sobrevivem sem esse dinheiro. E aí vão criar o caos em todo o interior, e aí entra o lado social. E Grêmio Internacional ficam 2 meses jogando uma competição, que é a Libertadores da América, se forem mal no Campeonato Brasileiro anterior. Senão eles só entram praticamente em março.
Então já perderam 2 meses do ano. Né? E assim vão se articulando e jogando. O próprio Grêmio ano passado desdenhou o campeonato, ainda teve tempo de se articular, de ganhar o campeonato e de apresentar Matheus Henrique, de apresentar mais vezes o Jean-Pierre, lançou o Guilherme Guedes, lançou não sei mais quem, colocou o Jael a fazer gol que não tinha feito nenhum, fez no Campeonato Gaúcho contra o Novo Hamburgo. Enfim, acontece tanta coisa no Campeonato Gaúcho e nós temos sempre a necessidade de pisotear no Campeonato Gaúcho. Mas aí eu defendo desde sempre. Eu ia... E não é porque eu sou amigo do Noveleto, amigo do Luciano. Eu sou da época do Hofmeister, do João do Vinho, quer dizer... Eu me alonguei um pouco na manifestação anterior e acabei não conseguindo chegar nesse ponto, né? Que é a questão da possibilidade de tu destacar algum atleta também, né? De viabilizar, seja para dupla, seja para fora do Rio Grande do Sul, enfim. Todos esses grandes atletas que hoje estão na elite do futebol, em algum momento eles tiveram que ter uma oportunidade num campeonato menor. E aí eles vão jogar onde? Vão jogar competições amadoras? Eu vejo que o Campeonato Gaúcho ele tira também um pouco da pressão de lançar um jogador jovem também no time, como se cobra muito aqui no Rio Grande do Sul. Todo momento se cobra da base da dupla Grenal, do Grêmio e do Inter quando vão lançar jogador. Eu acho que o momento certo é o Campeonato Gaúcho, para lançar no time principal, numa competição que a dupla Grenal só tem ela no início do ano para trabalhar ainda a montagem do elenco, que é onde os jovens podem brigar por espaço, porque não dá para lançar os jovens do nada em grandes decisões de Campeonato Brasileiro ou Libertadores. Mas aí não te parece, Luciano Oxman, que a própria CBF, quando divulga o seu calendário do próximo ano, no dia 3 de outubro, que ela joga um pouco a pressão? Olha, o problema dos estaduais não é nosso, é muito dos clubes com a TV e as federações. Quando ela coloca o seguinte, ó: o calendário do futebol brasileiro em 2019 inicia no dia 2 de janeiro com a abertura da pré-temporada, que terá 18 dias, 4 a mais do que 2018. Até aí não falou nada de estadual, mas essa frase, esse aqui é o ponto importante. Os campeonatos estaduais continuarão a ter 18 datas disponíveis entre 20 de janeiro e 21 de abril, respeitando a qualificação técnica obtida nesse ano e os contratos vigentes. Então a CBF diz, olha, vocês reclamam que o estadual é longo, mas vocês que assinaram com a Globo. Então decidam vocês com a Globo e com as federações. Vocês querem reduzir? Beleza, me deem as datas. Vai de quando a quando esse ano? No próximo ano vai de 21 de abril. 20 de janeiro a 21 de abril. São 3 meses de competição. 3 meses. 90 dias. 90 dias. Tá. Vocês admitem que isso vai mudar para cair para 2 meses, por exemplo? Olha, Rec, para que isso aconteça, tu vai ter necessariamente tem 2 caminhos: ou uma redução extrema no número de equipes que participam dos campeonatos estaduais, ou tu espremer um pouco mais as datas, jogar mais quarta e domingo, né? Porque com uma frequência um pouco maior, para que isso aconteça. O campeonato estadual, se mudar a fórmula também. Não, o Campeonato Gaúcho tem 12 equipes, certo? Qualquer fórmula que tu buscar fazer, a primeira fase se usa 11 datas, certo? Todos contra todos, são. E aí os 2 primeiros decidem. E depois, aí é que tu elimina, as equipes do interior tu vai jogar 1 mês e meio, 2. Por isso que a gente classifica, nós classificamos 8, que é para essas pessoas, para que essas equipes tenham a possibilidade de fazer uma renda maior, de ter uma possibilidade de chegar aí nas quartas de final, eu acho que pode disputar, né? Então são 11 datas na primeira fase, mais 6 da partida dos mata-matas, são 17, ainda tem uma que sobra para a competição, para a Federação Gaúcha. Eu acho que o Campeonato Mineiro são 10 equipes. O que ele faz? Ele inicia um pouco mais à frente. E ele mata as primeiras 3, 4 rodadas. Daqui a pouco mas aí, claro, isso aí vai ser debatido em congressos técnicos e não é nem para agora, mas para se reduzir 2 datas, a federação já não usa uma. Para reduzir mais 2, teria que tirar, por exemplo, ou tira a fase de quartas de final, ou transforma quartas e semifinal em jogo único. Seria prejudicial para o clube do interior, porque não teria renda. Nós tínhamos esse formato anteriormente, enquanto era um pouco maior, era jogo único. E no congresso técnico, as equipes do interior, especialmente, sempre solicitavam a questão do jogo de ida e volta. E eu já vou me adiantar numa situação aqui que, na verdade, é para a gente debater. Assim.
porque eu sei que em algum momento esse assunto ele já é recorrente, ele vai voltar, que é a questão assim, mas por que não se faz uma competição de agosto a dezembro classificatória para a competição, ou de julho a dezembro para classificatória? No Rio se faz isso, né? O Pernambuco Luciano... acho que faz também. Como é que é? Pernambuco e Rio de Janeiro fazem isso. Eles fazem em dezembro uma pré do estadual do ano seguinte. No Rio de Janeiro e no Pernambuco, se eu não estou enganado. Os 2 anos. Eu acho que o Ceará também faz, são 3. Mas e aí classifica... o Rio de Janeiro são 2 vagas que ficam em aberto, né? Boa parte das vagas já finalizar. são... Mas em Pernambuco, por exemplo, classifica 4 para jogar com os outros 4 melhores que já estavam do ano anterior. O Luciano vai esmiuçar isso depois do intervalo. No Grêmio, a direção está otimista pela renovação de Renato, deve apresentar proposta oficial ao treinador nos próximos dias. O clube já começa a projetar 2019 com a saída de alguns atletas. Ao término do Brasileirão, o planejamento é por apenas contratações pontuais e dar seguimento ao aproveitamento das categorias de base. Na equipe, a maior dúvida para a partida contra o Vasco é entre Léo Moura e Léo Gomes. Paulo Miranda e Jean-Pierre devem seguir nas vagas de Kahneman e Luan. No Inter, Odair não tem desfalques para a partida contra o Ceará domingo, nem no time nem no banco. Ocorre hoje o primeiro turno da eleição presidencial entre Marcelo Medeiros e Luciano Davi vai dar pátio. O Marcelo Medeiros teria que fazer 85% dos votos, mais um para ganhar já direto no seio do Conselho Deliberativo. Vai dar pátio. Contrato de 4 jogadores termina no final do ano. Fabiano, Wellington Silva, Rossi e Damião. Direção planeja renovar com todos. Ontem, pela Copa Sul-Americana, Atlético Paranaense 2-0 ao natural do Fluminense. Tá com a mão na vaga, né? Era para ser final. Mais, né? Era para ter sido mais. E hoje tem Santa Fé e Júnior de Barranquilha. Quem passar enfrenta Atlético ou Fluminense na finaleira. Vale vaga direta para a Copa Libertadores da América do ano que vem. Já voltamos. Projeto Madelomba e Construlomba. Casa Nova Madelomba e Construlomba. Casas financiadas pelo Minha Casa Minha Vida. Ou também financiamento direto, você está vendo aí, casas de excelente qualidade, tudo material de primeira, melhores condições para você construir a casa dos seus sonhos e tudo cabe no seu bolso. Casas de extrema qualidade na Grande Porto Alegre e também no litoral. Mais informações, 3596-1048 ou plantão de vendas. Pode ligar agora, fala com o Fernando, 98631-7709. Visite o site madelombacasaeconstrucão.com.br para saber mais. Cachorro Quente do R, o original, em frente ao Colégio Rosário. Desde 1962, conquistando clientes com atendimento pessoal e o inigualável molho. Atende diariamente das 11 da manhã à meia-noite. Não tem franquias, não tem filiais. Cachorro Quente do R, o mais tradicional de Porto Alegre. FAC, materiais de construção. Sua reforma do alicerce ao telhado. Ligue agora, 3466-6133 ou acesse fache.com.br. Hoje tem mimos aqui, hein? Revigorex, você vai comprar e vai ganhar a bolsinha aqui, ó, ou azul ou vermelha, né? Se chama de necessaire isso aqui, né? Isso aí, necessaire. Então, vai escolher a vermelha ou azul. Vai ligar lá pro Revigorex, vai ter mais vitalidade e vai ganhar o mimo. Tu Revigorex? Tu usa? Não uso, mas a patroa usa, né? Tu não usa necessaire, o Revigorex é todo dia. Não, Revigorex todo dia. Pode faltar qualquer outra coisa, mas Revigorex não pode faltar mais na minha vida. Está fazendo um sucesso absurdo, estimulante natural, dá mais ânimo, mais energia, mais vigor, ajuda a trazer o equilíbrio hormonal, porque tem essa história da vida corrida, né? Com o estresse chegando, problemas no trabalho, problemas pessoais, tudo acaba nos deixando para baixo, com muita preguiça, muito desânimo, não é? E as coisas vão aumentando, e não afeta só o ânimo, né? Também afeta o vigor físico. Aquele namoro que deveria ser gostoso, prazeroso, começa a ficar prejudicado. Você começa a achar que, já cumpri carnê, tá? Não, desiste, meu.
Então, nada de ficar sem namorar ou namorar mal. Vamos viver com energia, com vitalidade e tomar, tá aqui, ó, Revigorex. Anote o telefone, 3023-9400. No Repeteco, 3023-9400. Nada de tristeza, nada de ficar cabisbaixo. Tome Revigorex e levante a autoestima. Ligando agora, você disse que viu aqui no programa e ainda ganha a promoção espetacular e o mimo, né? Tá aqui a necessário. No feriado, no final de semana, no dia a dia, tem que ter namoro. Tem que ter Revigorex. 3023-9400. Luciano Oxman. Então, Rec, tô só ajeitando aqui a questão com meu filho. Aqui, um filho prioridade. Pequeno, né? Prioridade. Mas eu estava questionando a vocês ali, e na verdade é para a gente pensar um pouco essa situação que a gente ouve muito... Classificatório. Com a questão de classificação. Como é que se paga essa competição? E eu não estou questionando exclusivamente o custo da competição. Mas eu te afirmo assim que muitas vezes nos congressos técnicos da federação, muitas vezes a federação sugere uma competição de 3, 4 meses e tem muito clube que diz, não, mas isso aí vai me matar, eu quero uma competição de 2 meses. E a TV vai pagar? Se a gente já está ouvindo algum zum de que a TV não quer pagar por 3 meses de competição, com a participação dos grandes clubes, com a participação maior de torcedores, enfim, ela não vai continuar pagando o mesmo valor para dividir entre 8, 10 meses de competição como se quer. Dessa forma, se ela fosse simples, todas as federações já teriam feito nesse modelo. Porque eu te digo que a gestão de uma divisão de acesso, a gestão de uma segunda divisão para as federações, ela é muito custosa e ela é muito trabalhosa. Porque a gente tem noção exata da dificuldade que eles passam. E não é só a dificuldade de se pagar salário, de se cumprir, é a dificuldade de se conseguir liberação de estádio, é dificuldade com iluminação, com gramado, é muito custoso, é muito difícil. Isso que a Federação Gaúcha, muitas vezes a gente ouve, e aí vou fazer uma defesa, claro, da nossa gestão, que a gente ouve algumas injustiças que me parecem, a injustiça ela é sempre difícil de você tolerar, mas a gente ouve assim, porque a federação está matando os clubes do interior. A federação gasta em torno de 3 milhões e meio de reais por ano em arbitragem, porque ela custeia todas essas competições da divisão de acesso, da segunda divisão, da Copa do segundo semestre. 300 mil por mês. O clube tem de gasto para essas competições o seu gasto administrativo, o seu gasto com folha de pagamento, com transporte, com alimentação, com hospedagem. Toda a competição em si, com questões administrativas, ela é custeada pela Federação Gaúcha. Então, assim... Registro de atleta? Registro de atleta, taxa de borderô. O clube paga imposto sobre o borderô e paga o seu custo administrativo. O Juventude... Mais do que isso é difícil da gente também fazer. E assim, a Federação Gaúcha iniciou com esse processo e queira Deus que a gente consiga seguir nesse formato, e fez com que a CBF abarcasse os custos de arbitragem das séries B, C e D. A queda do Juventude, que é iminente, né? Quase que irreversível, ganhando as 3, corre o risco de cair igual. Então, praticamente caiu. Não tem como não tem mais volta, né, Paulinho? Não tem, já plantão e dos bons. Agora, o que significa isso para o futebol gaúcho em si e também para o próprio Juventude, que já está maleixo? Ele passa a receber menos pelo gauchão, né? Essa é uma... você sabe que o Noveleto é ligeiro com essas questões, né? E, a princípio, sim, porque num acerto interno entre nós lá, entre os clubes e a federação, o clube do interior que estiver na Série B, ele ganhou uma cota e meia. Né? Então, possivelmente, o ano que vem, o Juventude caindo para a Série C, essa metade da cota ele vai deixar de receber. Porque daí os outros pingam um pouco mais para os outros. Pingam um pouco mais para os outros. Porque já tem clube do interior, estava secando o Juventude, então.
Mas isso é um certo incentivo também ao futebol gaúcho a colocar seus times nas principais divisões nacionais, né? Indiscutivelmente. A Pra gente nós, né, teve nós Brasil e estávamos Juventude agora. Com 2 na A, né, Isso. a dupla, com 2 na B. Nós vamos ter 2 na C. Agora 3 na C. é. E um na B. E 1 na D. Então é importante para o futebol gaúcho a gente ter espalhado pelas divisões, mas, claro, representa uma perda importante para nós a queda do Juventude. E porque tem que resgatar também grandes clubes que não têm divisão e não estão... E agora, por exemplo, o Pelotas retornou à primeira divisão gaúcha, mas é um clube de... Mas tu queres ver uma coisa, Paulo? Para encerrar, a Copa Vianney Carli agora ela dá uma vaga para a Série D e para a Copa do Brasil. Os clubes estão se guerreando porque eles não querem a Série D, eles querem a Copa do Brasil em razão da cota. Paga mais. Até às 19.